Vamos embora? Glória a Deus, você está feliz? Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês nessa noite, mais uma oportunidade. Aleluia, em nome de Jesus, você não vai sair dessa noite aqui como você entrou, você vai sair muito melhor, porque você tem que ver que vai sair melhor, né? Não vai sair pior, né? Seria triste, mas seria impossível, porque o Senhor está aqui nessa noite. Amém, glória a Deus, que você possa receber o bálsamo de Deus, ou seja, que você possa receber a massagem de Deus, mas também que você possa receber um socão no estômago, um confronto. Amém? Glória a Deus, assim que é bom, pô. Quer moleza? Quer moleza, vai pro mundo, irmão. Mundo é mole, é só usar droga, beber, sair, já está fazendo tudo no esquema. Com Jesus eu parada é diferente. Glória a Deus por isso. Porque um dia eu fiz tudo isso, mas eu andava perdido e sem sentido. Mas agora eu tenho verdadeira paz. Glória a Deus. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia em João 1. John 1, para aqueles que são como eu, poliglotas. Falam português, inglês e línguas. Aleluia, Deus é bom, cara, Deus é bom demais. Que você coloque seu coração no Senhor nessa noite, sabe? O Senhor está falando com a gente desde o início do culto, desde antes do início do culto. Na verdade, no início do culto, né? Porque o início do nosso culto é na oração. Inclusive, você está mais do que convidado para estar com a gente antes do Resgate Geral, que começa às 8. Se você tiver a oportunidade, quiser, esteja conosco às 7h15. A gente inicia orando. É um momento importante, fundamental e que vai fazer toda a diferença, não tenho dúvida. João 1. Eu queria pedir aos irmãos o apoio, uma aguinha, se for possível, que o Rodriguinho bebe muita água. Eu acho que tem pouco aí. João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Muito obrigado, profeta. Esse é profeta. Vou até beber para abençoar. Amém, tá vendo? Meu irmão. Pequenas situações você observa. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Pelo menos um amém teve. Tem um filho está aí. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos na sua glória como o do unigênito, ou seja, do único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de que eu falei, aquele quem vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou
conhecido. Amém? Você quer conhecer a Deus? Também se não quiser, tudo bem. Ninguém quer conhecer a Deus? Gente, aqui é uma palavra interativa. Se vocês não responderem, eu vou falar até vocês responderem. Amém? Amém. Eu gosto disso. Para mim é fundamental. Como o Mazinho falou, eu não consigo ver direito já. Se vocês não responderem, eu vou começar a pregar para cá. Exato, vai ficar escrito. Ninguém jamais viu a Deus, mas as pessoas viram a Jesus. E por terem visto a Jesus, elas viram a Deus. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Você prefere viver na lei ou você prefere viver na graça e verdade? Qual que você opta? 1 ou 2? Graça e verdade. A gente opta por viver graça e verdade com as nossas bocas, mas com os nossos atos muitas vezes nós vivemos pela lei. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ter mérito, nós queremos fazer as coisas para receber aplausos, nós queremos fazer o certo diante de Deus para que Ele nos abençoe, como o Mazinho estava falando aqui do irmão. Olha, não vai dizimar e ofertar achando que Deus vai te abençoar só porque você está dizimando e ofertando, porque Deus não é banco que você está investindo e Ele vai te recompensar. Aliás, é muito pelo contrário. Não é sobre muita quantia, é sobre um coração generoso, contrito, apaixonado e inteiro. Ei, Jesus quer você inteiro, não quer você parcial, não. Jesus não quer você aqui hoje e amanhã no baile, irmão. Não quer, pô. Ele quer você aqui por inteiro. Ele quer amanhã por inteiro. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúmes de você. Hoje nós lemos Salmos e está falando sobre os ciúmes de Deus. Como pode um Deus ter ciúmes? Porque esse Deus também é homem. A palavra de Deus, o meu tema e título para hoje é o homem que era Deus. Você quer conhecer esse homem que era Deus? Então, as duas primeiras características que você precisa entender desse homem que era Deus, que são fundamentos para que a gente possa afirmar isso, são duas coisas. Simples duas coisas. Uma que ele era homem e outra que ele... Simples, viu? Pronto. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Nós só precisamos entender de duas coisas desse Jesus. Que ele era Deus, mas que ele se fez carne e se fez homem. E hoje, dentro de um intuito, de um entendimento e dentro de conselho, eu estou aqui para falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque nós acabamos de terminar o livro de Lucas, que fala sobre o Filho do Homem, e nós estamos entrando agora no dia 1º, segunda-feira, no Filho de Deus, que vai falar exatamente sobre João. Então, segunda-feira, todos nós, leremos exatamente isso que eu acabei de ler aqui com vocês. E aí, quando a gente lê, a gente vai entender diferente. Porque quando você lê lá, você vai falar assim, esse é o Jesus que estava sendo falado lá naquela noite. Esse é o Deus que decidiu se esvaziar e se dar por mim. Porque ele não precisava, mas ele quis. Irmão, irmã, meus parceiros e minhas parceiras, você não precisa se entregar para Deus. Você tem que querer se entregar para Deus. Quando você coloca um nível de necessidade pelo aquilo que ele pode fazer, você se perde no meio do caminho. A não ser que a sua necessidade seja de desespero. De falar como Pedro falou para Jesus. Jesus, tá bom que o Senhor está deixando a gente ir, mas me diz uma coisa, para onde que eu posso ir se eu já decifrei as tuas palavras de vida eterna? Se eu já degustei dessas palavras? Se eu já entendi as tuas palavras? Pelo menos um pouco, né? Eu tinha entendido. Porque Jesus, eu procurei em vários lugares, mas eu nunca encontrei algo como o Senhor. Como que o Senhor pode falar que eu posso ir para qualquer lugar? Eu posso. Não é uma questão de não poder e não poder. Aí, vou falar uma parada para vocês.
O que está sendo falado aí no mundo, e tantas vezes é o que é mesmo, é uma religião que vem para aprisionar você. Mas Jesus ele vem para fazer exatamente o inverso, para que você seja livre, para que você possa viver uma vida de verdade. Mas alguém pode me responder se uma vida de verdade é uma vida de pecado? Viver no pecado vai viver uma vida de verdade? Não para ninguém, né? Por quê? O pecado ele tem uma função, que é matar você. O salário do pecado é a morte. Salário mais pecado igual a morte. Para quem gosta de matemática, tá aí uma equação fácil. Salário mais pecado igual a morte. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós entregamos, nós temos um resultado por aquilo. Mas está ao seu critério e livre-arbítrio, de que forma você vai guiar a sua vida. Hoje, você tem uma nova oportunidade para mudar o rumo da sua vida. Você não sabe como é o dia de amanhã. Há alguns bons anos, eu tinha acabado de me converter, eu acho, e aí a minha mãe estava falando comigo, e ela falou assim, olha, eu fui convidada para pregar numa igreja, e é uma reunião de mulheres, e eu sei que tem muitas meninas jovens, e eu tô pedindo a Deus, eu não sei o que pregar, e ela falava, eu ainda morava com os meus pais, se eu não me engano, e aí eu tô conversando com a minha mãe no quarto dela, como de costume, e aí eu falei assim, pô mãe, eu tava lendo esses dias sobre Maria. Maria, ela é tão pouco comentada no meio dos evangélicos, é tão pouco decifrada, mergulhada na vida dela, dessa mulher que é cheia de graça, apesar dela não poder fazer nada por nós, porque ela era gente como nós, mas ela é sensacional. Assim como José, assim como tantos outros, assim como você. Mas ela foi achada pelo Espírito Santo para dar vida ao Senhor. E aí minha mãe, amém. Aí foi orar e tudo mais. E no final das contas ela falou sobre Maria. E aí depois ela falou uma coisa comigo. Ela falou assim, Rodrigo, naquele dia eu falei para aquelas jovens, eu falei assim, prestem atenção. Nessa noite vocês estão tendo uma oportunidade. Vocês não sabem que dia que é amanhã. Vocês não sabem o dia da morte de vocês, o dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe, a gente não tem controle. Ah não, eu controlo, eu faço exercício, eu faço as coisas todas certinhas, eu tomo muito cuidado ao atravessar a rua. Meu irmão, não tem a ver com isso. Tem gente fumando cigarro a vida toda com 90 anos e não morre. E tem atleta de 15, 20 anos morrendo. Não é sobre isso. Tem coisas que acontecem. Mas eu quero não te deixar com medo, mas pelo contrário, eu quero te levar a uma confiança de que nesse momento, quando a morte te achar, de que forma você vai responder a ela? Morte, eu estou seguro. Eu já estou com o meu Senhor. Eu já estou com o Senhor. Agora eu vou me alegrar, vou para o prazer. Viver aqui era difícil, lá é tudo bom. Ou será que você vai para um lugar onde existe fogo e fogo eterno? Ei, qual é a sua opção hoje? Se você escolher pelo Senhor e pela salvação que só Ele pode dar, você vai viver com Ele e não é sobre mérito, é sobre graça, É sobre graça e verdade. Isso aqui não é um evangelho barato, eu estou falando que a Bíblia fala para nós que nós precisamos nos olhar para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que Ele é Salvador e Senhor das nossas almas. Não é um evangelho barato, gente. E eu estou falando sobre coisas que são prioritárias, sabe? Porque eu estava preparando essa palavra e eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu quero falar de coisas que são prioridades no seu coração. E aí, se faça essa pergunta, qual é a prioridade no coração de Deus? O que você consegue pensar aí? Não precisa responder. Mas pensa durante 5 segundos. Qual é a prioridade do coração de Deus? Eu creio que
A prioridade do coração de Deus são filhos. Filhos que voltam para casa. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero falar com você sobre esse Jesus que morreu na cruz do madeiro. Ele decidiu sofrer os pregos nas mãos. Ele decidiu sofrer os pregos nos pés. Ele decidiu sofrer, ser humilhado, ser chacoteado. Tudo. Ele escolheu. Por mim e por você. A pessoa que está do teu lado, ela não faria isso por você. Ela pode te amar muito, mas ela não faria, ela não conseguiria. Sabe o que Jesus fez há 2000 e poucos anos atrás? Ele literalmente na cruz que ele carregou o mundo. Que está em Mateus 3,16, não é? Todos vocês conhecem essa passagem. Essa sim, amor. Que a Gabi ela sempre fala assim, a gente tem que parar com essa mania de falar, não, conforme aquela passagem em Juízes que todos vocês conhecem. A Gabi, mas eu acho que a maioria das pessoas não conhece. A gente tem mania disso, né? Isso é bom, hein? Tá elevando o nível da igreja, né? Todos vocês conhecem. Mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira, irmão, não é de certa, de tal, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, você é uma prioridade na agenda de Deus. Se ele tem uma agenda no céu, o Filho está em primeiro. Ele quer filhos restaurados, regenerados. A nossa oração aqui mais cedo, a partir das 7h15, 7h30, não sei, que horas que a gente começou direito, mas, enfim, não muda nada que eu estou falando. Estou igual meu pai, explicando coisa que eu não preciso. E a minha oração foi, Senhor, quando as pessoas entrarem por aqui, elas sintam o seu amor. E que os filhos pródigos possam ser vestidos de sandália, de um anel no dedo, de novas vestes. Eu não sei se você é algum filho pródigo. Eu não sei nem se você entende o que significa isso. Mas eu quero te dizer nessa noite, independente de quem você seja, se você é um filho de Deus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar vestes novas, para te dar novas sandálias para você caminhar e para te dar um anel de honra, porque o anel significa e comunica, esse é meu filho. Muito obrigado, Jesus. Eu gosto disso, quando bagunça tudo. 3 minutos antes eu já estava com outra palavra na cabeça. Eu falei, meu Deus. Sabe por quê? E é para outra palavra. Lucas 11. Jesus está expulsando demônios. E aí chega, algumas pessoas começam a falar assim para ele, olha, ele está expulsando por Beelzebul. Ou seja, dando mérito de Deus para Satanás. Aí Jesus fala, sabiamente, olha, não tem como. Uma casa não tem como subsidiar. Não tem como se dividir. Como é que o demônio está expulsando o demônio? Aí Jesus vai dizer, tinha um valente naquela casa e governava. Até que chegou o mais valente. E o mais valente expulsou todos os demônios. E aquela casa foi varrida, mas é necessária a entrada do Espírito Santo. É necessária uma vida que conduz, uma vida caminhada por fé, uma vida totalmente dobrada aos olhos de Jesus, conduzida pelo Senhor dos Senhores. Jesus está conosco, meu irmão. Emanuel, Deus conosco. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Que o Senhor vá contigo, que você seja completamente restaurado nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ir. Glória a Deus. Aqui é a casa do pão. Aqui é a casa do pão. A casa do pão é a casa de Deus. E todo mundo que entrar aqui vai receber do Senhor. Glória a Deus. Ô, meu irmão, não é brincadeira, não. Existe uma guerra, né? Existe uma guerra
E a guerra, como a Nathalie diz, né, é uma guerra pela nossa alma. Mas é uma guerra mais do que pela alma no sentido da salvação. Não, é uma guerra pelos teus sentimentos. Uma guerra por onde você vai botar os teus olhos. Uma guerra sobre onde você vai depositar os teus sentimentos. Uma guerra de onde você vai fixar os teus passos. Que você, hoje, eu e você, que a gente possa escolher caminhar nos caminhos do Senhor. E para ir para o final aqui, porque eu nem sei como terminar o que acabou de acontecer, porque se vocês olharem meus bolsos, mas eu quero falar com vocês de 8 pontos. 8 pontos de um lado só do homem, 8 pontos só do lado de Deus. Ou seja, dá 70, calma, dá 16. Tinha 2 pontos. Dividiu, que somou, que multiplicou e 16. Mas é rápido. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Deixa eu falar. Hoje em dia, tudo guerreia pela nossa atenção. Tudo. E pela nossa concentração. Se você não decidir e escolher se concentrar nas coisas que você sabe que são de Deus, que são do alto, outras coisas vão te roubar. É só papo reto. Aqui não tem causada. E eu não estou falando para você no sentido condenativo, não. Eu estou falando para mim, mas não é para mim. Lá do futuro, não. É o Rodrigo do hoje. É o Rodrigo de hoje, preparando a palavra e várias coisas acontecendo. E eu toda hora me distraindo. Por quê? Porque a gente se distrai fácil. Mas por quê? Porque a gente tem muitas coisas disputando a nossa atenção. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você se torna aquilo que você contempla. Então, se você contemplar o TikTok, tu vai virar TikTok, irmão. Se você contemplar o Instagram, tu vai se tornar aquilo. Só que sabe qual é o problema? O problema é o que você está consumindo lá dentro, né? Se tu está consumindo pornografia, então sua cabeça vai ser pornográfica. Eu estava ouvindo um lutador que eu gosto muito, ele estava falando assim, e ele estava falando várias atrocidades, só que eu achei interessante algumas coisas, fiquei lá ouvindo. E aí ele estava falando assim, eu não vou falar o que ele estava falando, mas ele estava falando algumas coisas, e ele falou assim, quando eu era jovem, eu consumia muita pornografia, e por isso eu fazia isso. Sim, você se torna aquilo que você contempla. Sabe por que muitos casamentos dentro da igreja acabam? Porque os jovenzinhos são viciados em pornografia. Quando vai casar com uma mulher santa, ele não sabe ter o sexo santo. Homens e mulheres, prestem atenção. Existem coisas querendo tirar a sua atenção, a sua concentração. E todas elas vão te dar prazer e dopamina imediato. Mas adivinha quem não vai te dar dopamina imediato? É Jesus. Porque Ele deseja que você escave, que você mergulhe, até que você encontre o tesouro. Sabe por que tem que demorar mais? Porque Ele é um tesouro, Ele não é porcaria. Sabe por que o TikTok é fácil de dar dopamina fácil? Porque é porcaria, é terreno. Eu tô falando pra mim. Eu uso o TikTok, né? Parece droga, né? Eu uso o TikTok. Eu consumo o TikTok. em lágrimas e começa. Essa é a minha mente. De um não diagnosticado. Não vou falar isso. 16 pontos. Jesus, como homem, ele sentia fome. Mas Jesus, como Deus, tem poder sobre a natureza. Sentia fome, mas mandava vento para. Isso é poderoso demais, brother. Sentia sede, mas tinha poder para perdoar pecados. Eu tô com sede, me vê uma água, tá perdoado.
Quem é você para falar que ele pode se levantar? Não só digo para ele que se ele se levante, mas eu digo que seus pecados estão perdoados. Toma. Porque com Jesus a parada é hardcore, brother. Não é qualquer coisa, irmão. Olha só, não é conto da carochinha. Entrar aqui dentro da igreja não é fazer figurinha de santarrão, de ai meu Deus, agora sim. E aí eu fico batendo palminha e eu ando para um lado, ando para o outro. Não, viver para Jesus é viver uma vida verdadeiramente louca. É você estar dentro do metrô e Jesus falar assim, vai falar com aquela pessoa. Aí tu fala assim, poxa Jesus. É você estar dentro do ônibus e o ônibus chacoalhando lá e tudo mais. E Jesus fala assim, vai lá falar que eu amo ele. É você estar andando na rua com frio e com seu casaco, tirar o casaco pro cara que está sofrendo frio de verdade. É olhar para o drogado com amor. É olhar para o adúltero sabendo que você já foi um. Jesus se cansava. Se cansava. Igual eu e você. Você tá cansado, né? Aí, eu tô, literalmente. Quando eu começo a embolar a língua, eu cansei. Se cansava. Mas ele era adorado como Deus por onde passava. Glória a Deus, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua presença ela é real. Ele sentia compaixão e ele é eterno. Compaixão, sabe? Humana. Compaixão. Se colocar no lugar do outro. Você tem isso porque Deus colocou isso em você, não é você não. Ai, como eu sou bonzinho. Aliás, o Pondé, que é um filósofo, ele diz, a pior pessoa é aquela que se acha bonzinha. Essa é preocupante. Porque ela acha que as coisas estão no poder de suas mãos. Ainda bem que aqui ninguém se acha bonzinho, né? Ainda bem que todos nós sabemos que, graças a Deus, fomos completamente regenerados e restaurados pelo Senhor. O meu caráter não tinha valor algum, mas o Senhor restaurou. Ele chorava. Jesus chorou. Já ouviu essa? Já ouviu ou já leu? Peguei a galera que ouve Racionais, hein? Jesus chorou. Bela poesia, inclusive, Mano Brown, tá brabo. Mas ele é a ressurreição e a vida. Jesus chorou, Lázaro, pelo Lázaro. Mas logo depois ele ressuscitou Lázaro. Ué, homem, mas Deus. O homem que era Deus. O Deus que se fez homem. Ele orava ao Pai. Mas ele também sabia das coisas. Ele orava a Deus, mas tinha um momento que ele chegava e ele ouvia os pensamentos das pessoas. E aí? Como é que explica essa ciência? Ele sentia angústia. Tu sente angústia? Mas mesmo assim ele deu vida eterna. João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Está falando de nós, ovelhas. Ele nos deu a salvação. Ninguém poderá arrancar a salvação daqueles que já receberam a salvação de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, não é mérito. Se ele nos deu a salvação e nós entramos pela porta da salvação, que é Jesus, então nós já estamos salvos com Cristo Jesus. E isso me leva a uma vida de santidade e de santificação, de obras. Ele foi tentado, mas ele é um com o Pai. Jesus era homem, mas também era Deus. E que nessa noite, verdadeiramente, você possa se entregar completamente para o único Deus que se fez carne. Só existe um Deus na face da terra. Só existe um Deus na face da terra. Todos os outros são colocados ao estrado dos seus pés. Não estamos falando aqui de religião, tá, gente? Estamos falando de deuses, ídolos levantados. Qualquer um estrada dos pés. Porque só existe um Deus
que resolveu dar a vida pelo ser humano, que estava perdido, destinado e fadado ao pecado eterno. Mas ele restaurou a nossa alma. Amém? O reino é paz, justiça e alegria. Se coloca de pé para a gente ir finalizando. Mas antes disso, eu quero chamar você e a mim para um desafio. A gente vai estar ao final aqui do culto. Deixa eu terminar, a gente distribui. A gente vai distribuir uma folhinha com um plano de leitura para o próximo mês. E eu desafio você. Eu duvido que tu vai fazer, Breno. Eu desafio vocês a juntos nós mergulharmos desse Filho de Deus. Esse Filho do homem que se fez carne, Filho de Deus que se fez carne, mas que também habitou em nós, habitou dentre nós, habita dentro de nós, escolheu passar pela pisadura, escolheu passar pelo sacrifício, por amor. Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela fé e salvação, porque ela é dom divino, ela é um presente. Nós te agradecemos, Senhor, Espírito Santo de Deus, que convence a nós do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, nessa noite, possa trazer convencimento aos nossos corações, dos mais velhos aos mais novos, Senhor. Traz entendimento daquilo que a gente tem pecado, daquilo que a gente tem errado, daquilo que a gente tem fracassado. Mas, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos achados como aqueles que desejam ser transformados, como aqueles que desejam realmente ser mudados. Nós te queremos, Jesus, nós não te queremos por conta das tuas mãos, mas nós te queremos por conta dos teus pés. Nós não te queremos por conta dos presentes e das bênçãos que o Senhor quer nos dar, mas nós te queremos porque nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é o Deus, o Altíssimo, o Santo Juiz, o Príncipe da Paz, o Yeshua HaMashiach, aquele que veio e que deu a vida por nós. Não há amor maior no mundo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Muito obrigado, amigo, querido amigo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo confronto e o conforto dessa noite. Muito obrigado, Jesus, e que nós sejamos levados, cada um ao seu lugar que o Senhor tem de escolha. Que nós possamos, na medida que o Senhor nos deu os talentos, que nós possamos multiplicá-los. E tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, nós possamos ir a mais, fazer um mais. Se as pessoas têm nos chamado para andar 10 metros, nós andaremos 20. Se as pessoas têm nos pedido um casaco, nós daremos 2. Se as pessoas têm pedido pão, nós daremos 2. Nós faremos além, Senhor, porque nós seremos reconhecidos como filhos, pela maneira que nós amamos uns aos outros. A ti honra, a ti glória, poder e domínio, pelos séculos dos séculos, Jesus, nós te entregamos. Muito obrigado por essa noite. Que as bênçãos do Senhor possam ir à sua frente e que o Senhor esteja sempre na tua retaguarda. Seja abençoado, meu amigo e minha amiga, com toda a sorte e bênçãos que o Senhor pode te dar, mas também com o evangelho vivo e verdadeiro de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.